Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. 15ª aula História do Teatro. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Cultura nessa quarentena. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Vamos para a nossa aula, então? Sem mais delongas. Na aula anterior, o professor falou a respeito de Thespis, o pioneiro, né? O inventor do teatro moderno. Ok, lá no na nossa aula, na nossa 13ª aula, quando eu fiz a leitura do nascimento do teatro grego, lembra dos termos que o professor usou? O professor, dentro do texto, haviam alguns termos, né, diferentes, ditirambos, coro, e nós vamos destrinchar isso como os gregos fizeram. Lembrando que, vou repetir assim para que isso fique muito claro, as manifestações culturais e religiosas aconteciam em todas as civilizações. Mas os gregos, ou em grande parte das civilizações, por assim dizer. Mas foram os gregos que pararam para observar isso e resolveram criar um método, né? Que decidiram organizar isso e transformou a concepção de se fazer arte, né? De se fazer, por exemplo, de colocar as manifestações culturais que eram direcionadas aos deuses, né, foram os pioneiros no processo de fazer essa transição de sair da condição litúrgica para vir para o popular. Ok? Então os gregos foram os caras que se debruçaram para fazer com que isso acontecesse da forma, da forma mais bacana, plural e didática possível. Acho que é isso que eu posso dizer. Tá bom? Nós vamos falar hoje sobre os ditirambos. Ditirambos. Ditirambos, né? Vem de canto uníssono. Uni de uno, né? Ditirambos, vamos dizer assim. Lembra que quando o professor falou do Thespis, o professor falou do coro? Sim, porque o teatro grego, né, era executado ou era representado através do coro. Só que o que esse coro representava? Quem organizava o que esse coro faria, né? Como que esse coro organizava as informações para poder se apresentar, para poder representar. Então, nós vamos conhecer o ditirambo. Ditirambo não é uma pessoa. Ditirambo são os textos, são os conteúdos, né, que o coro. Bom, tô passando. Ditirambos são os textos poéticos que o coro se apropriava para poder manifestar, né, para poder reverenciar Deus Dionísio. Maravilha? Vamos à leitura então do ditirambo. O que era o ditirambo? Eu fiz uma pesquisa rapidinha. Vamos lá. Ditirambo, hino uníssono, né? Uníssono feito em coro. Vozes cantando uma só ideia, um só texto, uma só a mesma música, seria mais ou menos essa concepção. Em 600 a.C., um ateniense chamado Arion passou a escrever poesias para cantos de coral denominados ditirambos. Na época, as apresentações públicas possuíam um caráter religioso e não artístico. O povo se reunia nas cidades da Grécia para os rituais em louvor a Dionísio. Uma vez reunidos, o coro declamava a poesia e dançava de forma coreografada, inspirada nos cânticos. Nesta época, o ator era chamado de Hipócrates, ou seja, fingidor ou respondedor. Né? Fingidor. Quando nós estamos representando, nós estamos fingindo que somos uma outra pessoa. Nós estamos fingindo que somos uma outra persona. Sim? Continuando. Os ditirambos possuíam caráter alegre ou sombrio. Consistia numa declamação entusiástica dirigida aos deuses, entre danças e representações. Um coro de 50 homens
vestidos de sátiros, ok? Sátiros eram espécies, né, de servos de Dionísio, que era o deus homenageado. Com o passar do tempo, os ditirambos foram evoluindo para a ficção, para o drama e para o teatro que conhecemos hoje. As danças que eram caóticas passaram a ser mais organizadas. Ok? Então, se nós pudéssemos dar um exemplo dos ditirambos, nós diríamos dos autores, né? Os autores, os dramaturgos, que são os responsáveis por escrever os textos, né? Por organizar os personagens, por fazer toda essa parte de divisão do ator em cena, né? Seriam os responsáveis pelos ditirambos modernos. Tá ok? Maravilha! Essa foi a nossa 15ª aula. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Professor Paulo, projeto Faça Arte na Sua Casa. Até a próxima aula. Valeu!